Boa tarde a todos. Olá, pessoal começando a entrar. Romanélia Clara, tudo bem? Adriano, o pessoal já entrando aqui. Legal. Olha, a Aline também já está entrando, a doutora Aline acabou de entrar. Já vou convidar ela aqui para fazer a transmissão conosco. A doutora Aline já entra aqui com a gente, para a gente começar essa live hoje da Abrata. Oi, Muito boa tarde. tudo bem? Tudo bem, e você, Aline? Como é que você está? Tudo jóia. E tu? Eu vou caminhando muito bem. Graças a Deus, tudo bem por aqui. Que bom, Luiz, que bom. Vamos começar então um bate-papo bom hoje, né? Sobre a importância do diagnóstico do transtorno bipolar e depressão, né? É isso aí, Aline. Bom, primeira coisa, eu queria agradecer a presença da doutora Aline aqui para participar conosco, uma psiquiatra extremamente experiente, uma grande amiga que eu tenho. Foi inclusive a minha preceptora lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E queria agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Uh, o convite também que foi feito pela Brata. Eu estou parecendo DJ hoje, mas esse fone aqui ele é bom, eu sinto confortável com ele, é bastante potente, eu consigo ouvir tudo direitinho. O Belo já está morrendo de rir aqui da gente, eu já tá tirando sarro, inclusive, da gente. Pode tirar sarro, faz parte aí do live também. Mas é isso aí. Então, olha, pessoal, eu vou pedir para vocês o seguinte: em alguns momentos, talvez eu desative os comentários para que vocês consigam também enxergar a Aline, né, no vídeo, porque senão talvez ele fique bloqueando. Mas podem mandar as perguntas, elas vão aparecer aqui para mim também. Tem todo um esquema aqui para fazer as perguntas. Se não me engano, embaixo, no canto inferior, você tem uma interrogação onde vocês podem clicar e aí vocês mandam para a gente as perguntas, que acho que vai ser uma das coisas mais ricas aqui, que a ideia é a gente fazer uma conversa, né? Vamos lá, já temos a primeira aqui do André, que já começou o debate. Como convencer um paciente ou seus familiares a aceitarem o diagnóstico e fazer o tratamento? Muitos desistem e, deixa eu ver o finalzinho, muitos desistem mesmo antes de começar. Então, eu vou desativar um pouquinho rapidamente os comentários para, de repente, estimular o debate. Não é nada fácil a gente receber os pacientes no consultório. Inclusive, a gente tem até uma brincadeira entre colegas que a gente diz que existe um buraco de consultório. Muitas vezes a gente encaminha um paciente, mas até ele chegar, né, existe muitas vezes uma resistência, né, que tem a ver muitas vezes com estigma, com a resistência em aceitar os diagnósticos, a resistência em aceitar ser avaliado por um psiquiatra. Aline, o que você pensa a respeito disso? Olha, todas as vezes que um paciente chega no meu consultório, a coisa mais importante que eu sempre coloco é que o paciente tem que nada mais do que entender o que é bipolar, né? Eu sempre dou quase uma aula na primeira consulta, né? Porque a partir do momento que você acaba entendendo o que é a doença, as consequências da doença, como ela se expressa, eu acredito que você começa a ter, vamos dizer assim, a introjetar a doença e entender da necessidade de tratamento. Porque o conhecimento faz toda a diferença. Não adianta eu falar para você que você está deprimido ou que você é bipolar, se você não entende o que é a doença bipolar e o que é a depressão propriamente dito. Então, tudo passa pelo entendimento da doença, né? Que aí os pacientes começam a aderir mais, apesar de sua resistência, porque tem medo, né, do diagnóstico. Muitos ficam muito surpresos na hora do diagnóstico. Alguns, na verdade, até dizem, graças a Deus, doutora, agora eu entendo o que eu tenho. Então, vamos dizer assim, heterogênea a, a surpresa dos pacientes, como eles lidam. Mas tem pacientes que não acontece, sentem, vamos dizer, libertados quando entendem que tem algo que precisa de cuidado.
Perfeitamente. Legal, Aline. E eu acho que algo que eu queria também levantar, né? Eu acho que todo mundo tem percebido, né? Eu, pelo menos na minha prática clínica, acho que no último mês, principalmente para cá, mas eu percebi uma procura, né, substancial dos pacientes para fazer consultas, para fazer avaliações, tanto pessoas novas, mas também até pacientes que eu já tinha eventualmente dado alta no passado e que voltaram a me procurar, né? A gente está falando exatamente sobre isso, sobre a importância da gente atuar precocemente, né, quando existe um problema. Então, me parece, pelo menos, acho que para estimular um pouco o debate, mas que esse momento ele funciona como um grande gatilho, né, ambiental, vamos chamar assim, para que muitas vezes um processo afetivo, um processo de humor, de repente detone, né, e comece, detone no sentido de iniciar, né. Queria ouvir um pouquinho de você, como é que tem sido a tua experiência, Aline, a respeito disso? É engraçado, Luiz. Eu atendendo bastante também nessas últimas semanas. Aí eu atendo pacientes que já são meus, né, antigos, e aí eu pergunto, como é que você está? Aí ele diz, eu estou bem. Eu disse, não é possível. Você está na pandemia, está na contra-pandemia, então. Porque eu estou bem, não, doutor, eu estou bem, eu estou conseguindo lidar. Na verdade, eu já era acostumada a um certo confinamento, né? Então, esses pacientes que, na verdade, já tinham a doença, muitos deles, na verdade, estão melhores, né? Aqueles que estão bem tratados estão melhores daquelas pessoas que não tinham tratamento, que são pacientes novos, lógico, porque acaba sendo um gatilho muito grande essa questão da pandemia, porque tem impacto, né, com medo da doença, a mudança do estilo de vida e também o impacto, vamos dizer assim, econômico que trouxe o coronavírus para a nossa vida nesses últimos 3 meses, né? Então, há uma diversidade. Os pacientes novos, eles estão mais sofridos, né? Muitos com muita ansiedade por conta do medo e tudo mais, mas muitos dos pacientes, os antigos, eles estão estáveis, né? Tanto que eu brinco, vocês estão na contramão da pandemia, né? Exatamente. É interessante, eu tenho ouvido isso também, alguns relatos do tipo, nossa, surpreendentemente eu estou me sentindo bem. Isso eu estou falando de pessoas que eu já conhecia, pacientes que eu já tratava, e me dizem, nossa, eu achava que eu fosse estar bem pior, mas realmente, então acho que talvez está até fazendo uma reflexão, talvez esses momentos, né, eles até tenham esse aspecto positivo mesmo, né, eu acho que do paciente se dá conta, né, da importância do tratamento e o quanto ele pode proteger, né, Aline? Sim, sim. Engraçado que muitos dos pacientes, por exemplo, que têm uma certa pressão externa, né, social, de ter amigos, porque a doença acaba tendo impacto nas relações sociais como um todo, né? E esses pacientes dizem, não, eu estou mais tranquilo, eu estou me sentindo mais fortalecido, inclusive, nesse momento. Então, aí é onde a gente vê que aqueles que já estavam mais em casa, que estavam mais confinados, por conta da doença, ficaram mais adaptados do que aqueles novos que estavam do lado de fora, que tinham que ficar também dentro de suas casas, dos seus apartamentos, né? Mas as pessoas novas, né, vamos dizer assim, aqueles que não tinham diagnóstico, mas já tinham a doença, muitos desses começaram a buscar a gente nessa época do confinamento, né? Uhum, uhum. Não, legal. E acho que seria bom, né, já que a gente está falando sobre esse tema, talvez fazer um paralelo. Acho que a gente já teve lives específicas para isso, mas sempre é bom lembrar, né? Jogar uma pergunta no ar aqui, mas antes, tem outras que já apareceram aqui, né? Então, eu como moderador, eu também tenho que ficar ligado no que vai aparecendo aqui. Mas é uma pergunta interessante, né? O que fazer para a família continuar tendo força e paciência? A Cláudia pergunta aqui, é muito difícil para a família. Existe um segredo para isso, Aline, na tua clínica? O que você percebe com teus pacientes no seu dia a dia? Olha, a primeira coisa que eu faço com todos é ensinar, passar informação sobre a doença, né? Porque, de novo, tudo começa com o entendimento do que é a doença. Porque a partir do momento que a gente entende, a gente consegue lidar
mais facilmente. No consultório, o que é que eu faço geralmente? Às vezes, eu sempre digo que eu não sou uma médica tradicional. Eu sou uma médica um tanto quanto diferente nos aspectos. Então, por exemplo, às vezes eu estou com uma família que acabou de entrar no meu consultório, tudo novo, sem saber o que é bipolar, o que é depressão, com muitas dúvidas, inseguranças, medos. E aí eu converso, falo tudo, e tem uma família no consultório me esperando para entrar, que na verdade já entende tudo, já está em outra fase do tratamento e tudo. O que é que eu faço às vezes? Eu boto essas famílias juntas, eu peço licença ao paciente, a essa família que está no consultório, e chamo a outra e pergunto se eles se importam de eu misturar um pouco para a gente conversar todo mundo junto. Isso tem um impacto fantástico. Por quê? Porque as pessoas se identificam, porque a identificação é muito importante. Por isso que os grupos psicoeducacionais são importantes, né? Que faz parte do nosso encontro aqui com a Brata, lá no hospital, no Gruda, que é trazer informação para as pessoas, né? Mas quando também a gente pega pequenos grupos, né, que são pacientes e familiares, e a gente troca as ideias, isso tem um peso magnífico. Tanto que aqui no consultório eu faço grupos com pacientes, grupos pequenos de 5, 6 pacientes, e às vezes faço grupos com famílias, né? Porque a família vai se identificar, vai ver que o filho, ou filha, ou marido, ou marida, ou esposa, na verdade, são pessoas que têm um comportamento muito parecido com daquela outra pessoa, e a identificação faz a diferença, né? Eu acho que o que a Aline está trazendo, pessoal, bom, primeiro, boa tarde para quem está chegando agora, certo? Muita gente acabou de entrar também. A gente vai ficar um boa tarde recorrente aqui. Eu não fixei o tema, mas o nosso tema atual de hoje é a importância do diagnóstico na depressão e no transtorno bipolar para quem está chegando agora. Mas a respeito do que você estava dizendo, Aline, fazendo uma reflexão, como de fato é importante, né, essa questão da vinculação, no sentido dos pacientes terem confiança na gente. E talvez, né, a informação, eu acho que, ou seja, tanto o próprio paciente como a família entender o que é a doença e como é que é o curso, a evolução desses quadros clínicos, como é que é o tratamento, para que serve o tratamento. Eu sempre digo para os meus pacientes, falo, olha, se um dia eu, que sou médico, fosse outro médico, e ele me receitasse uma medicação, e eu não entendesse para que eu ia tomar aquilo, talvez eu nem tomasse, talvez aquilo não fizesse nem sentido. Então, eu acho que realmente o nosso papel enquanto médicos, enquanto especialistas, psiquiatras que somos, claro, é fazer diagnóstico, é medicar, mas também psicoeducar. Né? Então, mas é ensinar para as pessoas qual é o racional, por que elas têm que fazer uso daquela medicação, como é que a doença delas desenvolve ou não. Né? Estava fazendo um paralelo. Hoje de manhã eu atendi um paciente por videoconferência. Na verdade, não era nem o paciente, porque o paciente não queria estar ali, mas era a família. E a família precisava de muita informação a respeito de esquizofrenia, que é uma outra situação. Então, mas eles deixaram bem claro isso. Olha, a gente até foi num psiquiatra anteriormente, mas a gente não entendeu nada. Ele deu uma lista de medicações, a gente nem sabe. A gente está dando, mas a gente precisava, né? A gente está sedento de informação. Impressionante mesmo como isso faz diferença. E essa importância do diagnóstico, né, que é o tema que a gente trouxe, por quê? Eu sempre coloco isso, porque primeiro que o transtorno de humor, seja depressão, seja transtorno bipolar, são doenças de impacto de saúde pública, né? E trazem impacto na vida como um todo de quem tem a doença. Então é muito sofrido, tem muito sofrimento, tem muitas perdas, né? E é interessante que quando muitos pacientes chegam até nós, né, e dizem assim, mas como é que você dá um diagnóstico de transtorno bipolar em um primeiro momento, em uma primeira consulta? A gente sabe que o diagnóstico, por exemplo, de depressão é mais fácil de ser dado. Inclusive, outros colegas que não são da área da psiquiatria também conseguem dar um diagnóstico de transtorno depressivo. Agora, o transtorno bipolar, como a gente sabe que tem uma média de tempo para ser diagnosticado de 13 anos em qualquer lugar do mundo, seja Brasil, Estados Unidos, Japão, Canadá, França.
E aí, eu acredito que algumas pessoas que sabem dessa informação dizem, mas como é que você dá numa consulta? Porque nós somos médicos especialistas, nós somos treinados para isso, né? Ou seja, um médico bem treinado consegue dar um diagnóstico. E ele é clínico. Nosso diagnóstico não precisa, por exemplo, de exames de imagem, não, eu não preciso de exame de sangue, eu não preciso, não tem marcador biológico, não estudo genético. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Então, na verdade, o médico preparado, ele consegue dar eu sempre faço o paralelo com uma doença, infarto, por exemplo. Se você for num pronto-socorro, no HCO, né, onde é um hospital preparado para tratar doenças cardiovasculares, é difícil um colega não dar um diagnóstico de infarto agudo de miocárdio, porque ali as pessoas são treinadas, preparadas para esse diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é uma das coisas mais importantes de qualquer doença na medicina, porque a partir do momento que a gente dá o diagnóstico correto, a gente trata corretamente, né? É. Então, isso é muito importante, né, Luiz? Eu também acredito que sim. Você estava tocando nesse assunto, né? A gente está falando da importância, né, da gente fazer a avaliação, né, e de repente diagnosticar as pessoas até de forma precoce e tudo mais. E estava pensando aqui como é difícil muitas vezes, né, no nosso país mesmo. Você deu exemplo inclusive de outra situação, que aí seria no caso da cardiologia, mas é interessante, né? No caso da psiquiatria, quem precisa de uma ajuda, até, vamos dizer assim, num setting emergencial, né? Como é que faz? Né? Fiquei pensando aqui, ainda mais num momento como agora. Né? Pelo menos, eu percebo na minha prática que é muito difícil, às vezes, o acesso, principalmente quando ele é mais agudo, né? Quando as pessoas precisam de um acesso mais rápido, né? O que você acha, Aline? Você acha que a porta de entrada para a psiquiatria ainda está realmente um pouco difícil para quem tem essas condições de afeto, de transtorno bipolar? O que você acha? Eu acho que ainda temos muito a caminhar, né, nesse sentido. A gente sabe que, por exemplo, médicos mais especializados em transtorno de humor, nós não somos tantos, não somos muitos, né? E o que acontece? Quando os pacientes chegam até a gente, eles já têm um tempo muito grande de estrada, né, de doença. Então, assim, eles, na verdade, inclusive, muitos deles começam a ser tratados com médicos não psiquiatras, né? Ginecologistas, endocrinologistas, Exatamente. cirurgiões. Então, assim, na verdade, muitos ainda nem chegaram até a gente, né? Eles primeiro passam por outros médicos, outros profissionais. Muitos deles também nem são diagnosticados, eles passam também com psicólogos, até chegar na gente demora um pouco. E isso leva muito tempo. E a nossa maior preocupação é exatamente a questão do tempo, porque significa que o tempo está acontecendo um monte de coisa no cérebro dessa pessoa, que vai impactar, inclusive, o tratamento a longo prazo, né? Então, na verdade, o paciente, para chegar na gente, ainda tem uma longa caminhada, né? Não é tão simples. E, inclusive, entra na questão de que tipo de médico eu vou, né? Qual é o médico que eu vou? Muitos vão no neuro, buscam um neurologista ao invés de um psiquiatra, né? Mas eu sempre Exato. feliz daquele que sentar da gente, né? Porque muito evitada, muita vida é modificada plenamente com um bom tratamento. Sem dúvida. Eu fico com a sensação, inclusive, de que os casos, pelo menos para a gente, tanto eu quanto a Aline, a gente trabalha bastante com transtorno de humor, com depressão, com transtorno bipolar. Acho que principalmente no nosso caso, quando chega, né, Aline, normalmente os casos são até mais graves, né, porque exatamente, já passa, quer dizer, não é um paciente que vai chegar para a gente com uma depressão, vamos dizer, entre aspas, simples, nem nada disso. Inclusive porque já passaram com outros colegas antes de chegar na gente. Agora, curioso, né? Porque se a gente for pensar no caminho inverso, né, seria tão absurdo, né? A gente pensar assim, olha, fulano tinha um problema dermatológico, passou primeiro com o psiquiatra para depois ir lá para o dermato, né? Agora, o oposto pode. Então, assim, realmente me parece que é uma questão
de quebra de paradigmas, né, quebra desses preconceitos, né, que existe ainda, que permeia a sociedade e tudo mais, e que é muito ruim, porque, querendo ou não, atrasa esse diagnóstico, né. Eu acho que, de uma certa forma, se você, claro, vale, eu acho que para a psiquiatria, vale para a medicina como um todo, se você conseguir fazer esse diagnóstico de forma precoce, né, vamos dizer, o curso e a evolução do teu quadro clínico vai ser muito melhor. O que Sim. você acha? Sim, nós estamos falando de um grupo de doenças que, na verdade, são doenças neuroprogressivas, né? Então, assim, Sim. uma vez o paciente já com a doença, seja um quadro depressivo, seja um quadro bipolar, o que é que acontece? Esse cérebro, ele está tendo uma série de modificações, né? Então, ele está tendo alterações na produção de substâncias neurohormonais, ele está tendo alteração no ciclo sono-vigília dele, ele está tendo alteração na comunicação interneuronal, ele está tendo alterações vamos dizer assim, na temperatura corpórea dele ao longo do dia, ele começa a ter alterações em outros sistemas do organismo, seja cardiovascular, seja intestinal, com processos inflamatórios. Então, assim, o corpo do paciente já está uma inflamação que começa no cérebro. E lembre-se, o cérebro é o comando, ele está no comando do nosso corpo. Se esse comando falha, não tem como eles estarem em homeostase, equilibrados entre si, porque nós vamos ter consequência em outras áreas, né? Eu lembro que eu trabalhei muito tempo como clínica em socorro, mesmo na época de fazer psiquiatria. E eu via alguns pacientes chegando no pronto-socorro, eu olhava e disse, esse paciente tem alguma coisa psiquiátrica, não é um paciente apenas clínico, né? E aí eu começava a demorar para colher história psiquiátrica. Eu lembro que o pessoal não tinha paciência no pronto-socorro. Disse, Aline, tá demorando muito, você tá perdendo tempo. Eu tenho um monte de pacientes e eu sabia que eu tinha que colher uma história diferente, porque muitas vezes aquela dor no peito, na verdade, não era, tinha dor, era real, mas ali tinha um paciente deprimido por trás daquilo, tinha um paciente bipolar por trás daquilo. E, na verdade, a maioria dos clínicos não tem treinamento para isso, para conseguir enxergar que aquele paciente, na verdade, antes de qualquer coisa, é um paciente que precisa de um olhar, né, vamos dizer assim, humanizado na questão da saúde mental. Exato, né? É muito interessante, e refletindo também a respeito do que você acabou de dizer, e muitas vezes a gente não se dá conta, como as doenças, né, afetivas de uma forma geral, quer dizer, elas não alteram somente a questão comportamental, não é só assim, olha, eu estava de um jeito, agora estou de outro, quer dizer, é uma coisa muito mais ampla, né? E a respeito do que você estava dizendo da inflamação, desses estados inflamatórios, eu não vou conseguir lembrar agora de cabeça o autor, mas é um pesquisador australiano que ele estava fazendo um estudo comparando o uso de antidepressivos no tratamento de depressão isolado, né? E num outro grupo ele colocou o antidepressivo mais anti-inflamatório, né? É o Celecoxib. E aí o que eles... Você conhece esse estudo, mas é um estudo já até um pouco antigo, né? Não é tão recente, mas é muito interessante, quer dizer, quem usou anti-inflamatório junto com antidepressivo teve uma resposta, aquela resposta que a gente espera de 14 a 28 dias de antidepressivo, se abreviou muito. Quer dizer, isso eu acho que é um fato, né, que realmente ilustra muito bem que a gente está falando de uma doença que toma conta do corpo, mas de uma forma muito mais ampla, né? Então, mesmo, por exemplo, nos estados onde a gente tem, tanto no transtorno bipolar ou na própria depressão, por exemplo, um paciente que tem uma privação de sono importante, né, ou recorrente, uma insônia recorrente, as pessoas normalmente pensam, mas você vê, né, não estou dormindo bem, acordo irritado. É muito mais do que isso, né? Quer dizer, a tua carga glicêmica talvez aumente, né, o teu colesterol, o teu triglicérides se altere. A gente está falando de alteração metabólica mesmo, né, Aline? Agora, vamos lá, eu vou ativar um pouquinho os comentários também para a gente fazer algo que seja interativo também com as pessoas. E vou ler alguns comentários, talvez nesse momento
o rosto da Aline fique sobreposto pelos comentários, mas a gente está por aqui. Então, vamos lá, tem pessoas falando aqui, eu só vou voltar um pouquinho para frente, se as clínicas, olha lá, a Cláudia falando, se as clínicas fossem só de bipolares e depressão seria menos difícil. E na verdade, quando as pessoas, que ela está querendo dizer é o seguinte, as clínicas têm uma característica polimorfa, ou seja, elas aceitam pessoas com vários diagnósticos na mesma enfermaria. Isso, de fato, é uma realidade e eu, pelo menos, concordo com a Cláudia, não sei ali, mas eu concordo que a estratificação de enfermaria, ela funciona, de fato, melhor, né? Sim. Vamos ver aqui, que mais? Temos também pessoas, aí não são nem perguntas, mas são comentários, né, mais aleatórios, as pessoas falando aqui, né, que está muito difícil, é um tempo que está gerando muito sofrimento, muitos gatilhos, as pessoas falando aqui do desemprego, o quanto isso funcionaria, inclusive, como um gatilho, né, para a depressão atualmente, de fato, quantas pessoas estão perdendo emprego, indústrias fechando, é uma pena mesmo, realmente. Tomara que a gente saia rapidamente disso tudo, né, esperamos que sim. Uma pergunta aqui da Adriana que surgiu. Mesmo com o diagnóstico feito, encontrar a medicação e a dosagem correta é uma luta. Questiono se realmente é esse o processo. Realmente o único caminho é ir experimentando? E aí, Aline, qual a tua opinião? Olha, na verdade, primeira coisa, quando o diagnóstico é feito, na minha prática, o que é que eu observo muito? O paciente ele já vem de um tempo grande, né, de tentativas, né? Toma um antidepressivo, depois troca por outro antidepressivo, ainda nem chegou no diagnóstico de transtorno bipolar, por exemplo. Quando ele chega no diagnóstico de transtorno bipolar, ou já vem com diagnóstico de transtorno bipolar sem melhora, isso tem um significado. Na verdade, são pacientes que já têm cronicidade, já têm muito tempo da doença, são pacientes que já fizeram tratamento basicamente com muitos antidepressivos e muitos antidepressivos de alta potência, que faz estimular mais a doença. Os pacientes já tiveram muitos ciclos e muitos deles vêm em estados mistos, né? Que é essa mistura do quadro depressivo com sintomas hipomaníacos, que na verdade é a expressão mais comum da doença quando tem essa cronificação, esse tempo grande de não diagnóstico. Então, quando isso acontece, a gente já sabe que nós não estamos lidando com a doença simples. A doença, ela começa a ter uma certa resistência, uma certa dificuldade para ser, vamos dizer assim, ser quebrada, né? Ser estabilizada. Mas não é muito acerto. Vamos tentar esse, tentar aquele. Primeiro, existe consensos, né? E esses consensos, a gente, no momento que o paciente chega para nós, que é interessante, uma coisa que eu sempre digo para eles, olha, você está já há 10 anos fazendo tratamento, mas por incrível que pareça, você nunca tratou o que você tem. Isso é muito comum. Então, há 10 anos se tratando. Então, nosso ponto zero é agora. Eu sei que você vai contabilizar os 10 anos que você está se tratando, mas o nosso ponto zero é a partir de agora. E geralmente a gente melhora entre um ano e meio, quando os pacientes têm essa característica de cronicidade, muita ciclagem rápida, estados mistos, quadros psicóticos. Então, são pacientes mais difíceis. E aí, dá a sensação do que a gente está tentando, né, fazer, não, eu vou tentar aquela tentativa. Não, a gente segue um consenso, né? Só que o paciente, às vezes, não tem resposta a um estabilizador. Muitas vezes a gente tem que fazer associação com 2 estabilizadores ou 3 estabilizadores. Aí dá a sensação para aquele paciente, pronto, tá me dopando, é muito remédio. Não, a doença é que é muito resistente. E mesmo muito destes pacientes, a gente não consegue estabilizar com os estabilizadores, vamos dizer assim, tradicionais. Lítio, divalproato de sódio, quetiapina. Muitas vezes a gente tem que fazer essas associações e mesmo assim o paciente não tem resposta 100%. Tanto que tem um estudo Sim. que acompanhou um grupo de pacientes em 2 anos. Em 2 anos, no primeiro ano você consegue ter uma boa resposta, né? Os pacientes se tornam assintomáticos, vai entre 60% a 80%.
E em 2 anos, somente 40% desses pacientes se tornam funcionais. São duas coisas diferentes. Quando o paciente chega para a gente quer duas coisas. Primeira delas, tirar sintomas, deixar o paciente estável. Segunda delas, conseguir, eu digo, a essência do tratamento, que é buscar trazer o paciente para a funcionalidade, né? Para ele poder ter uma vida profissional, ter uma vida social, ter uma vida afetiva, uma vida financeira organizada, não controlar as comorbidades, que esses pacientes já vêm com muitas comorbidades, como sobrepeso, obesidade, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Então, vem com doenças outras. Então, na verdade, tratar bipolar ou depressão com a cronicidade, com um delay no diagnóstico adequado, a gente começa a tratar pacientes difíceis. O tratamento é difícil, ele é desafiador. Hoje, eu diria que é um dos maiores desafios da nossa especialidade, né, Luiz? Que é tratar esses pacientes com muita cronicidade, porque não é fácil, mas não quer dizer que a gente não trate, a gente chega lá. Só que não é tão simples como parece. Não tem uma receita de bolo, porque cada paciente é muito personalizado. Então, eu vou falar da mesma família. Eu tenho pacientes da mesma família que um responde muito bem à quetiapina, outro não responde bem à quetiapina, já vai responder melhor à olanzapina, outro ao divalproato, outro não responde ao lítio. Então, às vezes, até dentro do mesmo núcleo familiar, que tem uma carga genética parecida, né? Tem genes ali que são da mesma família, e você vê que mesmo esses pacientes têm respostas diferentes às mesmas medicações. Sim, sem dúvida. Outro ponto também que eu gostaria de levantar, né, é que muitas vezes, essa que está pensando também nessa questão da cronicidade, e como a gente recebe, eu acho que principalmente pacientes bipolares, né, eu estava pensando, mas muitos deles, né, chegam com anos e anos, né, de evolução da doença, e é muito curioso, né, porque as famílias muitas vezes consideram essas pessoas como sendo, entre aspas, né, exóticas, ou pessoas que sempre foram mais extrovertidas e tudo mais, e acabam não percebendo, né, ou não conseguem sacar, né, o nível de prejuízo que essas pessoas têm. Então, elas realmente elas vão parar no consultório quando a doença se intensifica, né? Como é difícil, né? A gente está falando da importância de se fazer esse diagnóstico precoce, e muitas vezes na psiquiatria, talvez até pelo fato da gente não ter, né, os diagnósticos bioquímicos, né, através de exames, etc., isso muitas vezes se atrasa, né? A gente não teria, né, se a gente for fazer um paralelo com a, sei lá, com a cardiologia, eu estava pensando, você pode pedir o teu exame de colesterol, de triglicéridos, fazer um check-up, e na psiquiatria é um pouco diferente ainda mesmo, né? Talvez isso ajude a perpetuar um pouco mais, né, esses quadros e a procura correta do tratamento, né? Vamos lá, temos mais perguntas aqui. O Rodemari pergunta o seguinte: para os pacientes crônicos, o uso de álcool e maconha é um refúgio para que o paciente se sinta melhor? Meu irmão toma quetiapina, não faz o tratamento como deveria, mas bebe e usa a maconha. Você se importa se eu responder, Aline? Pode responder, Luiz. Obviamente, a gente não recomenda para ninguém o uso de substâncias, em primeiro lugar. Então, até porque, vamos dizer assim, qualquer que seja essa substância, qualquer que seja a droga que nós estivermos falando aqui, pode ser cannabis, pode ser a própria cocaína, ambas têm efeitos deletérios. Muita gente pensa assim, mas a maconha é mais tranquila que a cocaína. Não é, não. Né? Eu, pelo menos, eu tenho atendido muitos pacientes, inclusive jovens, que fazem uso de cannabis, muitas vezes detonam processos psicóticos pelo uso de cannabis. Né? Já recebi pacientes que tiveram início de quadro de pânico gravíssimo por uso também de maconha. Então, não me parece que é uma substância tão inócua e tão inocente assim. Agora, o que eu acho que pode acontecer, e que eu acredito que ocorra de acordo, inclusive, com a literatura. Então, de cada 100 pacientes, isso é aproximado, claro, mas de cada 100 pacientes com transtorno bipolar, você tem em torno de 30 que vão apresentar comorbidade com álcool e drogas. Né?
Então, vocês vejam, quase um terço dos pacientes tem esse tipo de problema. O que a gente, pelo menos, observa é o seguinte, que você tem paciente que está em fase maníaca, o que, que ele prefere usar? Uma substância que ajude a acalmar, a lentificar. Então, normalmente, ele usa maconha. Tá? O paciente, por exemplo, que está na fase depressiva, costuma usar uma substância do tipo cocaína, que vai gerar uma excitação, que vai gerar um estado em que ele fique mais agitado, que ele possa se sentir menos deprimido. Né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Agora, abandonar o tratamento que é proposto, eu acho que nunca é razoável. Né? As pessoas, que eu sinto muitas vezes no consultório, que as pessoas procuram soluções milagrosas. Né? Eu sempre digo, nós não temos. Aliás, se alguém encontrar, por favor, me fala, porque é o que eu mais queria, ter uma pílula da felicidade, você toma e acaba com todos os seus problemas. Isso poderia ser até uma peça de marketing, né? Pronto, seus problemas acabaram. Não, isso não existe. Né? Isso é algo fantasioso, é utópico, né? Quer dizer, então, a nossa função como psiquiatras, e quando a gente delineia um tratamento, é de ajudar a estabilizar, a modular esse humor. Tanto quando a gente fala de transtorno bipolar, quanto a gente fala de depressão. A ideia é sempre essa, trazer o indivíduo mais próximo do normal dele. A questão do desemprego, a questão da dificuldade dos relacionamentos familiares. Algumas pessoas até colocaram aqui, olha, o que vocês pensam da psicoterapia? Eu acho que a psicoterapia muitas vezes pode assumir um tratamento de forma complementar. Né? A gente tem, inclusive, diversos tipos. A Aline poderia até falar sobre isso. Qual o principal tipo, na sua opinião, qual o principal tipo de psicoterapia que você indicaria para um paciente com transtorno bipolar? Olha, na verdade, eu só vou voltar um pouquinho na questão da droga, porque eu acho que isso é super importante. Eu fico te escutando e vendo algumas perguntas aqui também, aí eu fico meio misturada. Mas, Tá ótimo. Eu adoro que você seja moderadora comigo. na verdade, a questão das drogas, elas entram muito, eu sempre falei isso, como se fosse medicação, né? Então, assim, os pacientes, a gente sabe que a prevalência de transtorno, abuso ou dependência de álcool ou substância química entre pacientes bipolares é muito alta, né? E muitos desses pacientes, infelizmente, começam a fazer uso no momento mais importante da vida, que é na adolescência. Então, quando muitos começam a fazer devagarinho o uso de álcool aqui, depois maconha, tanto que eu até brinco, se torna dependente, não é quem quer, é quem pode. Ou seja, eu tenho dentro o transtorno, por exemplo, bipolar, é uma doença que tem numa das áreas cerebrais alteração na área do impulso. Então, a minha dificuldade de controle dessas substâncias vai ser muito difícil. Então, você começa a ter essa comorbidade, né? Ou seja, além do problema bipolar, eu tenho a combinação com essas outras substâncias e que é uma das comorbidades mais complexas para nós, para tratar pacientes com um bipolar. E isso, uso de substância, a doença é muito mais grave. Tem mais hospitalização, tem mais suicídio, tem mais estado misto, tem mais perdas de uma forma geral. Então, é uma comorbidade, sem sombra de dúvida, uma das mais difíceis, porque piora a doença de base, seja depressão, seja bipolar, a doença fica mais resistente ao tratamento, os pacientes ficam mais sintomáticos, mesmo com o uso dos estabilizadores, né? Então, assim, as pessoas até brincam, mas eu uso maconha, é uma substância tranquila, vegetal, veneno de cobra também mata, tá? É naturalismo, né? É isso Então, aí. não é uma questão porque é natural ou não. Existem trabalhos científicos mostrando que são substâncias que vão piorar a doença, o curso da doença, a resposta ao tratamento. Então, isso é muito complicado. E aí, fazendo o link com a terapia que você questionou, Luiz, inclusive para esses pacientes, a que é mais indicada, com certeza, é a terapia cognitivo-comportamental, né? Que é a terapia onde a gente parte do pressuposto que a partir do momento que a gente mexe na forma como esse paciente pensa, né, através do pensamento, a gente vai também mudar um comportamento, né? Então, uma das terapias que eu indico bastante para os meus pacientes, que também isso é científico, né, é a terapia cognitivo-comportamental.
principalmente os pacientes que têm o abuso de substância junto. Não, é complexo. É uma comorbidade bombástica. E é interessante colocar também que a terapia cognitivo-comportamental, você tem várias linhas de psicoterapia, as pessoas às vezes não entendem muito bem, né? Às vezes fica uma coisa um pouco confusa, e a gente entende por quê. Mas essa linha de psicoterapia é mais indicada porque ela ajuda o paciente para o retorno da vida funcional. Então, ela, por exemplo, entre outras coisas, existem vários exemplos, mas ajuda, por exemplo, pode auxiliar, né, na criação de uma rotina, pode auxiliar na criação, por exemplo, de um diário de sintomas, né, que o paciente coloca dia a dia como é que ele se sente, como é que estão as emoções. O paciente, por exemplo, bipolar, né, ele pode até montar um afetivograma junto com o psicoterapeuta dele, não é, Aline? Então, você pode, até com rostos, né, se você está mais feliz, mais triste, etc. Isso ajuda também, claro, no raciocínio clínico do psiquiatra. Então, veja, se você passa mais tempo, por exemplo, deprimido, ou mais tempo em hipomania ou acelerado, evidentemente que isso vai falar a favor de tratamentos, como disse a Aline sabiamente, mas tratamentos singulares, especializados para cada um, né? Então, a psiquiatria também tem essa característica muito importante. É diferente, se você, por exemplo, for num otorrino, e se você tiver, né, uma amidalite bacteriana, né, ele vai passar possivelmente o mesmo antibiótico para todos, né? Na psiquiatria é exatamente diferente disso, quer dizer, no sentido de que a gente medica de forma individualizada, né? E que se aproxima, inclusive, dos conceitos, né, de medicina mais modernos, né? Na psiquiatria, por exemplo, a gente até costuma usar a mão de exames de farmacogenômica, atualmente, inclusive, para escolher melhor a medicação para determinados pacientes, ou, de repente, para aquele paciente que apresenta aspectos de refratariedade, que não respondeu tão bem com a primeira, segunda medicação. A gente já tem algumas ferramentas, alguns instrumentos que a gente poderia utilizar. E mais perguntas chegando aqui, né? Pessoal falando aqui, olha, eu estou tendo muita dificuldade de segurar meus impulsos em compras. Pois é, nas fases hipomaníacas isso pode realmente acontecer. Esse momento que nós estamos vivendo agora é particularmente interessante que você converse com o seu psiquiatra, porque as pessoas agora têm que, ao contrário, né? O ideal agora seria a gente fazer um movimento financeiro responsável, hiperresponsável, até porque normalmente a economia está mais parada, entra menos dinheiro, né, na conta de todos nós. Muito bem. Mais perguntas aqui. A Lourdes falando que esse impulso para compras, comentado pela Ana Maris, é possível de ser controlado somente com medicação? Ou aí, mais uma vez, é importante a psicoterapia? Olha, Lourdes, eu diria o seguinte, eu iria mais para a medicação. Eu acho que a psicoterapia, se a gente está falando de impulso, ou de um aspecto fenomenológico que tem a ver com a dificuldade de eu segurar o impulso, eu acho que a medicação segura, sim, melhor do que a psicoterapia num primeiro momento, viu? Olha, a gente falando também o seguinte aqui, a acetamina também é uma medicação, ou ketamina, né, como algumas pessoas chamam, mas ela foi reintroduzida, né, na medicina de forma mais ampla recentemente, e especialmente na nossa área, né, Aline? Você poderia falar um pouquinho, porque a Tânia pergunta aqui se ela poderia auxiliar de alguma forma no tratamento, mas quando ela fala isso aqui, eu acho que ela está falando, claro, de depressão e transtorno bipolar, né? Qual a sua impressão clínica? A acetamina, ou ketamina, eu falo ketamina porque foi meu primeiro trabalho de faculdade de farmacologia e era ketamina o nome, né? Eu lembro como hoje, ketamine. Então, assim, a ketamina, na verdade, hoje está sendo utilizada principalmente para quadros depressivos, né? Mesmo bipolares na fase depressiva, pacientes graves com pensamento suicida e que a gente tem tido uma boa resposta. Eu já tive pacientes que tiveram uma resposta fantástica. Por exemplo, teve um que está fazendo agora e ele tinha ideação suicida, estava em estado misto gravíssimo. Duas sessões de ketamina, a coisa mais interessante do mundo. Em 2 horas da primeira,
ele deixou de ter os pensamentos suicidas, né? Então, hoje, a ketamina, para esse perfil de paciente que tem muito pensamento suicida, né? Graves, mesmo em estados mistos, melhora a sintomatologia depressiva. Eu ainda não percebi, eu já tenho utilizado em vários pacientes, uma melhora em quadros de ativação, né? Para quadros de hipomania, de mania. Mas na fase depressiva da doença, mesmo nos estados mistos, ele melhora a sintomatologia depressiva. A gente vai ter que lidar com outras substâncias na fase de ativação. Mas sem sombra de dúvida, é uma substância que veio, que já está há bastante tempo, não é uma substância nova para nós. A gente está utilizando hoje, é um anestésico, na verdade, é bastante utilizado ainda para crianças, né, na ginecologia. E hoje está sendo utilizado aqui no Brasil, que foi até um dos pioneiros no uso de ketamina subcutânea, que o pessoal da Escola Paulista de Medicina, em que você faz o uso de protocolos com uma sessão por semana, tem protocolos com 2 sessões por semana, e onde você realmente vê uma melhora muito grande na sintomatologia depressiva e naqueles pacientes que não responderam a outras substâncias antidepressivas, né? Eu estou usando muito a ketamina quando eu vejo um paciente com risco de suicídio muito grande. Então, nesses pacientes eu faço, tira o risco do suicídio, né? Às vezes não vai melhorar o quadro como um todo, e aí eu associo outras medicações. Mas com certeza, nesses pacientes está tendo uma boa resposta, e é isso a ciência, as pesquisas têm demonstrado, né, Luiz, nesse tipo de paciente. É, sem dúvida, eu concordo contigo. Eu não tive oportunidade de enviar tantos pacientes assim para o protocolo de ketamina, alguns, poucos, mas de fato eu compartilho com você o quão angustiante é para o profissional receber um paciente com pensamentos de morte ou pensamentos de suicídio. Você vê que o paciente está sofrendo demais. Então, é claro que nós, como médicos, não somos cirurgiões, mas a gente quer extrair, né, tirar o paciente rapidamente de crise, né, extrair esse problema dele o mais rápido possível. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso de forma convencional com as medicações que temos. Então, nesse sentido, eu acho que sim, eu acho que a ketamina pode ser uma ótima opção, inclusive, além da forma subcutânea, né, Aline, ela está sendo testada, inclusive, na forma de spray nasal, que se chama, tem o nome de Spravato, né, nos Estados Unidos, e provavelmente chegue aqui em breve, né, está em pesquisa, inclusive, se não me engano, o Dr. Teng, que está pesquisando, que também faz parte lá do Conselho Científico da Brata, um dos pesquisadores que também faz esses estudos. Olha, vamos lá, vamos ativar os comentários novamente para a gente ver aqui. Então, em primeiro lugar, agradecendo aqui todo mundo presente. Tem gente que pergunta aqui o seguinte, o Tácito, a relação da quetiapina e de valproato de sódio com otites, eu pelo menos não tenho visto uma relação clara dessa em consultório. O que você vê, Aline? Você vê isso na sua prática? Não, nunca vi. Não, isso aí para mim é uma novidade. O que eu poderia pensar nesse caso é assim, olha, a doença, quando ela está ativa, muitos quadros, porque o paciente ativo, seja depressivo, seja no bipolar, o que é que a gente tem? Uma baixa de imunidade. Esses processos de imunidade baixa que pode predispor a infecções de uma forma geral. Muitos pacientes têm faringoamidalite, muitos pacientes têm otite, muitos pacientes têm infecção urinária, repetição, mulheres que têm infecções ginecológicas de repetição. Isso está ligado à baixa da imunidade, que é algo que está presente nos quadros depressivos e bipolares, né, crônicos, que estão ativos. Uma vez que a doença bipolar ela está ativa, ela está estável, esses processos acabam se limitando. Tanto que alguns pacientes, eu já sei quando eles estão se estabilizando, porque eu brinco que já é um sintoma sinalizador. Isso aí já é um sinal que a doença talvez já esteja começando, quando começam a voltar as infecções de repetição. Porque às vezes o paciente não percebe a doença. Então, por que é que a gente tem que de tempo em tempo ver o paciente? Porque às vezes o paciente não percebe, por exemplo, um quadro depressivo.
Porque para muitos pacientes têm na mente deles que a depressão deles é aquela depressão com muita angústia, chorando muito, em cima da cama, mas não percebem quando uma depressão mais leve, uma depressão mais apática, onde você fica com uma certa preguicinha, é uma coisa mais sutil. Mas o sutil também tem impacto, né? No organismo como um todo. Claro. Cada paciente acaba com seus sinalizadores. Eu digo, olha, quando um paciente me ligar, voltaram minhas enxaquecas. Pode ter certeza. Voltou a enxaqueca, na verdade a doença voltou a ter sintomas. Meus pacientes que são dependentes químicos, que estão anos sem usar crack e cocaína, quando eles começam a pensar na droga de uma forma obsessiva, ruminante, já é um sinal de que ele está instável. Porque, na verdade, quando o paciente está estável, ele não pensa mais na droga, no álcool, como ele pensava antes. Eles ficam abstinentes. Porque, na verdade, é um sinalizador. O próprio pensamento e o desejo do uso. Esse paciente, na verdade, está com a doença ativa e que a gente tem que intervir medicamentosamente. Sem dúvida. Legal, Aline, obrigado, viu? Outras perguntas que surgiram aqui em relação ao Depakote, que é o divalproato de sódio. O pessoal perguntando se poderia eventualmente gerar ganho de peso como uma reação, um efeito colateral. Sim, ele pode gerar ganho de peso, isso a gente sabe sim. Outras perguntas que surgiram, entre elas aqui, olha, a Carla, né, pergunta, associação de estabilizadores com antidepressivos, por exemplo, o citalopram é seguro, né, pode ser algo seguro ou tem algum risco de episódio maníaco? Carla, tudo depende. Depende do paciente, depende do tipo de transtorno bipolar que nós estamos falando, né, Aline? Sim. Se é mais grave, se é tipo 1, se é tipo 2, da quantidade que está sendo utilizada desse antidepressivo, a quantidade que está sendo utilizada de estabilizadores para segurar essa carga antidepressiva. Agora, claro, o ideal é que não utilize, né? Se você for perguntar para mim como é que funcionam os consensos, os protocolos dizem não utilize antidepressivo no tratamento de transtorno bipolar. Muitas vezes a gente fica de mão atada e eventualmente a gente tem que utilizar, né? Não é algo que a gente goste, não é, Aline? Sim. Vamos ver o que mais temos aqui. A Isa falando que eu uso vitaminas e minerais para otimizar a produção de dopamina e serotonina. Que bom, que bom. De fato, existem alguns suplementos, né? O metilfolato, por exemplo, é um deles. Ele pode ajudar na síntese de neurotransmissores, né? Doutores, os médicos psiquiatras, a Paula, né? Doutores médicos psiquiatras também têm que cuidar da saúde geral do paciente com hemogramas, enfim. Paula, responder aqui, né? Com certeza, né? O médico o psiquiatra, como o próprio prenome diz, é um médico. Então é o seguinte, a gente tem que olhar para o paciente de uma forma ampla, né? Isso é algo que eu aprendi com a minha ex-preceptora, que é a Aline aqui. Então eu, pelo menos, como boa prática, bom clínico, que eu aprendi a ser com a Aline, eu costumo sempre solicitar, né, nas primeiras consultas, etc., uma bateria de exames, né? Vamos dizer, gerais, né? Hemograma, colesterol, metabólicos, né, que a gente fala, função de fígado, função renal, tireoide, que também é importante, que muitas vezes pode funcionar como viés na doença. Enfim, são exames gerais que muitas vezes ajudam a gente a tirar da frente uma série de condições que realmente podem gerar confusões aí no tratamento, né? Legal. Gente pedindo aqui, por favor, salvem a live. Pode deixar, eu vou tentar fazer o máximo possível. Aliás, a primeira deu certo. A primeira com a Alexandrina deu certo. Está salva, bonitinha. Tem gente que perguntou aqui. Tá. A Silveira Kraus perguntou aqui do metilfolato. Sim, o metilfolato. Metilfolato é um metabólito do ácido fólico. É a única parte do ácido fólico que consegue chegar até o cérebro, passar do sangue para o cérebro. E ele pode ser útil, sim, principalmente em associação, isso eu estou falando para depressão, mas em associação com antidepressivos, para também abreviar um pouquinho mais da resposta antidepressiva. Existem alguns trabalhos já na literatura a respeito disso. Vocês falaram aqui também, mas isso aqui é a mesma coisa. Quem prescreve o metilfolato? Qualquer médico. Doutor, consigo o contato, isso aqui depois você pode ver com a Brata, Paula, o contato.
Vamos lá, o pessoal falando aqui. Cuida do tempo para salvar a live. Vamos salvar, vamos salvar. Vamos. Aliás, já que falaram para a gente cuidar do tempo, estamos aqui nos nossos 6 minutos finais. Certo. Então, surgiu uma pergunta aqui boa para a Aline, olha aqui. Surgiu a pergunta da Adriana Baumcal, perguntando: o lítio pode gerar queda de cabelo, calvície? O que você acha, Aline? Olha, alguns dermatologistas falam que sim, que pode dar uma queda de cabelo. Calvície, nunca vi. E quem mais está correlacionado à queda de cabelo de todas as medicações psiquiátricas seria o ácido valproico, né? O divalproato de sódio. Essa substância, sim, pode estar correlacionada com queda de cabelo, mais veementemente. Lítio pode dar um enfraquecimento capilar, mas queda como o ácido valproico, não. Mas ele pode dar uma mudança na questão do cabelo do paciente, né? Mas quem faz mais isso é o ácido valproico. No caso do lítio, eu pelo menos observo mais as alterações dermatológicas, né, Aline? O aumento da acne, né? O divalproato também, né? Muitas vezes, né? Da acne também, né? Muito bom. O valproico. Exato. Olha ali, dizendo, olha só, o Yami Huayem, uma coisa assim, dizendo, a doutora Aline tinha que atender, olha, estou pedindo para você mudar para o Rio de Janeiro, Aline. Bom lugar, bom lugar. Me leva junto, por favor. Depois da quarentena, você me leva, então, no seu consultório. Eu quero trabalhar junto com você no Rio de Janeiro também. Eu também gosto demais de lá. É muito especial. Muito bom. A Aline pergunta aqui o seguinte, sobre enxaquecas, né? Ela pode ser sintoma de bipolaridade ou a enxaqueca pode piorar o quadro de depressão em pacientes crônicos? E aí, Aline, o que você pensa? As dores, elas estão muito presentes nos quadros de humor, seja depressão, seja bipolar, né? Então, tanto enxaqueca como a fibromialgia. Na verdade, eu lembro de uma paciente que chegou uma vez aqui, mandada por um reumato, né? Que ela não andava, ela chegou até aqui com um suporte para caminhar. E aí eu olhei para ela e disse, e aí fui conversando, e ela foi enviada para mim só porque ela estava ansiosa, né? O colega achou ela ansiosa e mandou para mim. Na verdade, essa paciente era bipolar tipo 2 e não se aguentava de dores e tomava uma série de medicações para dor sem a melhora. E aí eu liguei para o meu amigo e disse, olha, na verdade você mandou por uma coisa, mas eu acho que você vai perder sua paciente. Essa paciente vai melhorar da dor comigo. E foi dito e feito, porque, na verdade, a dor dela era nada mais, nada menos que uma expressão ativa da doença bipolar, né? E que isso é muito, muito comum. É como eu falei, que são aqueles sinalizadores. Enxaqueca é um, dores neuromusculares é outro, tensão muscular, pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que aí são as comorbidades. Mas dor é extremamente comum nos quadros de humor. E quando o paciente melhora a doença de base, a dor vai melhorar. A enxaqueca melhora, a fibromialgia melhora, as dores passam. Tanto que é um sinalizador quando eu digo para o paciente, voltou a doença ativou por algum motivo. Não fez uso de medicação corretamente, estabilizou por forma espontânea, ou seja, começou a não dormir no tempo que tinha que dormir, porque a gente sabe a importância de dormir para um paciente bipolar, para um paciente deprimido. Então, com certeza, dor é uma das grandes expressões clínicas da doença do humor. Legal. Aline, bom, pessoal, eu queria agradecer muitíssimo a participação de todos. A gente já está em cima do nosso horário. Vocês vejam como o tema ele traz uma série de outras questões. A gente poderia ficar aqui dias falando a respeito disso. É um assunto interessante para todos. Muitas dúvidas, muitas questões, muitos levantamentos. Todos nós da Abraxas, principalmente, né, a gente que está no Conselho Científico, eu posso dizer, né, como quem está lá presidindo esse conselho, mas a gente está muito comprometido com vocês, a gente quer ter cada vez mais proximidade, a gente acha que isso é importante. Voltando lá no início, então, para o que a Aline começou a falar, psicoeducar é fundamental. Então, ensinar para as pessoas a respeito das doenças, ensinar a respeito do que é importante, o tratamento, tudo isso é importantíssimo.
Temos os segundos finais. Queria fazer meus agradecimentos aqui para a Aline. Muito obrigado pela tua presença. Eu Obrigado que pela presença de agradeço. todos. Eu que agradeço. Sempre é bom, né, junto com vocês, trazer essa difusão do conhecimento, porque conhecimento, como diz meu pai, é a moeda mais cara do mundo, né? Quando a gente tem um conhecimento. A gente vai ter que encerrar 5 segundos restantes. Um beijo.